Fluxo de energia nos ecossistemas. Quase toda a energia que circula aqui na Terra é proveniente do Sol. No Sol, o hidrogênio se funde para formar o elemento químico hélio, e é dessa reação de fusão nuclear que ocorre a liberação da energia que chega aqui na Terra. A energia do Sol chega aos lagos e rios e é captada pelas algas que a utilizam no processo da fotossíntese. Nos oceanos, a luz do Sol chega só a 200 metros de profundidade. Abaixo de 200 metros é escuridão total. Não existe fotossíntese nessas regiões. Consequentemente, os seres que vivem ali são heterotróficos, dependem dos seres que vivem na superfície do mar para se alimentarem. Nos ambientes terrestres, a luz do Sol é captada pelas plantas, que também a utilizam na fotossíntese. O mapa elaborado pela NASA mostra a distribuição do fitoplâncton no mundo. As áreas em verde apresentam grande concentração de fitoplâncton. Já as áreas claras são grandes desertos oceânicos onde não há fotossíntese. O fitoplâncton, além de ser responsável pela produção da maior parte do oxigênio que respiramos, é um excelente bioindicador ambiental, pois é a base da cadeia alimentar, e quaisquer alterações em sua composição ou quantidade podem provocar graves consequências para os demais níveis tróficos, inclusive para o homem. A figura representa algas microscópicas que fazem parte do fitoplâncton. Elas são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio que respiramos, além de sustentarem a vida nos oceanos. A energia do Sol que chega à Terra flui entre os seres. No ambiente terrestre, ela é captada pelas plantas, seres produtores, passa através da alimentação para os animais, consumidores primários, destes para os consumidores secundários e, por fim, chega de todos os seres aos decompositores, fungos e bactérias. Quando a energia passa de um nível trófico para outro, ocorre perda de energia, pois os seres não incorporam toda a energia do outro ser. Sempre há perda, restos alimentares, partes que não são digeridas e vão formar as fezes. A energia que foi absorvida é usada para as atividades fisiológicas do ser: respiração, excreção, reprodução, manutenção da temperatura, etc. Só uma pequena parte é incorporada como biomassa e vai fazer parte de seu corpo. Produtividade anual de 1 metro quadrado de pasto e a quantidade de alimento que um boi consome por metro quadrado nesse período. Em 1 metro quadrado são produzidos 5.120 quilocalorias de capim por ano. Destes, 16%, 840 quilocalorias, são ingeridos por outros herbívoros. 69,8, ou seja, 3.550 quilocalorias são consumidas durante o pisoteio. E apenas 14,2% são incorporadas pelo boi, ou seja, 730 quilocalorias. Destas, 244 quilocalorias são consumidas durante a respiração e 456 quilocalorias saem através das fezes e urina, sobrando apenas 30 quilocalorias para o crescimento e sobrevivência do boi. A pirâmide de energia mostra em verde a quantidade de energia do capim e em amarelo a quantidade de energia que passou do capim para o boi. Podemos constatar que ocorre uma grande perda de energia na transferência da energia de um nível trófico para outro. A ilustração identifica alguns seres de cada nível trófico e procura exemplificar que a quantidade de seres vai diminuindo à medida que o nível trófico vai aumentando. Você consegue responder por que a quantidade de seres vai diminuindo? É porque à medida que a energia vai passando de um nível trófico para outro, ela vai sendo perdida para o ambiente. É por isso que não existem muitos níveis tróficos. Então, nessa figura, temos a representação de 5 níveis tróficos: o dos produtores, representados pelas algas e plantas; o dos fitófagos, aqueles que comem vegetais; dos predadores, que comem os fitófagos;
dos superpredadores que comem os predadores, e dos necrófagos que comem todos os animais quando mortos. Observe a pirâmide de biomassa em um ecossistema de campos nos Estados Unidos. Os produtores estão na base da pirâmide, constituem aqui no caso, em 1 metro quadrado, 470 gramas. Os herbívoros, em amarelo, 0,6 gramas. E os carnívoros, em rosa, 0,1 grama por metro quadrado. Por que a quantidade de biomassa de carnívoros e herbívoros é menor do que a quantidade de biomassa de produtores em um mesmo ambiente? Porque quando a energia passa de um nível trófico para outro, ocorre perda de energia para o meio. Então, sempre vai passar menos energia. Consequentemente, a área de alimentação para um carnívoro vai ser maior do que a área de alimentação para um herbívoro. Observe a pirâmide de biomassa em um ecossistema marinho. A biomassa do fitoplâncton é menor do que a biomassa do zooplâncton. Por quê? Porque o fitoplâncton é menor do que o zooplâncton e possui ciclo de vida mais rápido. Assim, o fitoplâncton consumido pelo zooplâncton é substituído através da reprodução quase que imediatamente. Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar representa uma sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Nela encontramos produtores, consumidores e nem sempre encontramos os decompositores, como essa representada. Nessa cadeia alimentar nós temos o Sol, que é a fonte de energia, o produtor, representado pelo milho, um consumidor primário, representado pelo gafanhoto, um consumidor secundário, representado pelo sapo, e um consumidor terciário, representado pela cobra. Na cadeia, podemos identificar o fluxo da energia vinda do Sol, passando pelo produtor, do produtor seguindo para o consumidor primário, consumidor secundário, até o consumidor terciário. Então essa seria a rota da energia. Mas também pode ser representada a rota da matéria. A matéria sai do milho segue para o consumidor primário, passa para o consumidor secundário e chega ao consumidor terciário. Correto? Nessa cadeia alimentar, não estão representados os seres decompositores. Beleza? Pirâmide de números em um ambiente terrestre. Capim como produtor, o gafanhoto como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário. Observe a pirâmide. 5.000 plantas de capim sustentam 700 gafanhotos que sustentam 30 sapos. E esta aqui? Uma árvore como produtor, lagarta como consumidor primário e um passarinho como consumidor secundário. Como que seria a pirâmide? Uma árvore sustenta 700 lagartas que sustentam 20 pássaros. E em um ambiente aquático, como que seria uma pirâmide? Então nós temos aqui os produtores, representados pelo fitoplâncton, consumidores primários, representados pelo zooplâncton, consumidor secundário, representados por peixes menores, consumidor terciário por peixes maiores e, por último, consumidor quaternário, representados pelo tubarão. Como que seria essa pirâmide? Essa pirâmide seria como essa aqui, ó. Um grande número de produtores na base. Aqui, consumidores primários, consumidores terciários, consumidores quaternários. Teria mais um nível trófico aqui em cima. Correto? Muito bem. Produtividade primária. A produtividade primária é a quantidade de biomassa produzida em um determinado período. A produtividade primária é maior nos oceanos devido ao maior número de seres fotossintetizantes por volume cúbico. A produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta
menos a quantidade de biomassa utilizada no processo de respiração. Observe esses animais. Em termos de rendimento energético, quais seriam mais vantajosos para uma sociedade populosa como a China? Suínos de granja gastam 130 dias para atingir 100 kg, que é o ponto de abate. Coelhos gastam 70 dias para atingir 2,5 kg, que é o ponto de abate. Novilho magro gasta 70 dias para atingir 315 kg, que é o ponto de abate, 21 arrobas. 1,4 toneladas de feno sustenta um novilho magro confinado por 70 dias para atingir 21 arrobas, 315 kg. Nesse mesmo período, 18 coelhos consomem 1,4 toneladas de feno e produzem 333 kg de carne. Falta aqui o cálculo de quanto de alimento um bezerro consome até se transformar em um novilho magro. Então pense, qual tipo de carne seria melhor economicamente para um país populoso? Teia alimentar. Em uma teia alimentar, temos vários níveis tróficos, níveis de alimentação. E os seres podem atuar em mais de um nível trófico. Também não podem faltar os seres produtores e decompositores. Apesar de sermos seres importantes consumidores, a vida pode se manter só com os seres produtores e decompositores, pois eles são capazes de fazer a matéria circular na natureza. Observe a complexidade dessa teia alimentar. No caso, o girassol está representando os produtores, os vegetais. O girassol captura a energia solar, realiza fotossíntese e produz seu próprio alimento. Então vamos começar por aqui. A abelhinha vem até o girassol para coletar o néctar e o pólen. Então ela é um consumidor primário. O girassol é o produtor. Mas a abelhinha pode ser comida pelo sapo. O sapo, então, é um consumidor secundário, que pode ser comido pelo gavião, consumidor terciário. E aqui, girassol, gafanhoto, pintinho comendo gafanhoto, então o pintinho é um consumidor secundário. A cobra comendo o pintinho, consumidor terciário. E o gavião comendo a cobra, consumidor quaternário. Observe que o gavião atuou tanto no quarto nível trófico, comendo a cobra, como também atuou no terceiro nível trófico, comendo o sapo. Então, os seres vivos podem atuar em vários níveis tróficos. E os cogumelos? Observe que todas as setas vêm em direção aos cogumelos. Que todos os seres mandam setas para os cogumelos. Por quê? Os cogumelos representam seres decompositores. Quando os seres morrem, eles vão fazer a decomposição desses seres, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica, tanto os cogumelos quanto as bactérias, correto? Muito bem. Então, em uma teia alimentar, nós temos o ciclo da matéria, que circula entre os seres vivos e o ambiente, e o fluxo de energia, que é unidirecional. Ele vem do Sol, passa entre os seres vivos e dissipa no ambiente em forma de calor. Em uma teia alimentar, o carbono pode se manifestar em sua forma inorgânica, CO2, ou em forma orgânica, como por exemplo a glicose, C6H12O6. Ele circula na natureza através da respiração dos seres vivos, que o devolve à atmosfera, através da fotossíntese, que absorve o gás carbônico da atmosfera, e através da decomposição dos seres vivos, que devolve gás carbônico à atmosfera.